Boa noite, senhoras e senhores. Noto que a Câmara Regimental, em nome de Deus, declara a sessão aberta. Peço ao vereador, senhor Alberto, que leia a Bíblia, por favor. Senhores vereadores, senhor presidente, nobres pares, ouvintes da 104.9, Ilha FM, todos aqueles que nos acompanham pelo site da Câmara, munícipes presentes nesta Casa de Leis, boa noite. Eu vou ler aqui Mateus, capítulo 6, versículos 33 em diante. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Palavra do Senhor. Peço ao senhor secretário que faça a leitura da sessão anterior, com a palavra do Alberto. Você enche para mim lá. Senhor presidente, pedi a Vossa Excelência aí para que suspenda, põe votar em discussão e votação a suspensão da leitura da ata e que seja encaminhada a cópia aos vereadores interessados. Em discussão e votação, vídeo verbal feito pelo vereador Alberto. Quem for de acordo, fica como está. Aprovado, será encaminhado cópias aos vereadores da ata da sessão anterior. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto que deu entrada na Casa de Leis. Senhor presidente, nobres vereadores, ouvintes da Ilha FM, público presente, foram dados entrada nessa Casa de Leis 2 projetos. O projeto de lei número 69/2012, que autoriza a abertura de crédito especial na lei orçamentária anual para o exercício de 2012, no montante de R$ 80 mil, destinado à subvenção sociais. Também o ofício 98/2012, encaminhando o projeto de lei número 70/2012, que dispõe sobre alteração em dispositivo da lei municipal número 1903, de 23 de janeiro de 2012. Eram os 2 projetos que foram dados entrada nessa Casa de Leis. Os projetos serão encaminhados a essas comissões para dar os seus pareceres e, posteriormente, vir à votação no plenário. Peço ao seu secretário que faça a leitura das correspondências. Um ofício do presidente Luiz Otávio Colos de Paula, endereçado aos senhores vereadores desta Casa de Leis, referente reunião das comissões permanentes. Luiz Otávio Colos de Paula, presidente da Câmara, vem respeitosamente requerer dos nobres edis que reúnam suas comissões permanentes em conjunta ou individual, amanhã, no dia 26 de junho, às 5h30 da tarde, às 17h30, no recinto da Câmara Municipal deste município, de acordo com o artigo 88, inciso 1º do Regimento Interno, com o objetivo de debater e analisar amplamente o projeto de lei número 61/2012. Após exarar novamente seus pareceres, cuja finalidade regularizar a tramitação do PL acima citado, para que nenhum dos pares tenha os seus direitos lesados. Sendo só o que apresento para o momento, antecipadamente agradeço. Ilha Solteira, 25 de junho de 2012, vereador presidente Luiz Otávio Colos de Paula. Então, nobres edis já ficam convocados amanhã a partir das 5h30 para estarem presentes com as suas comissões para exararem os seus pareceres ao projeto de lei número 61/2012.
Material do senhor prefeito, o decreto de lei número 5.423, de 15 de junho de 2012. Prefeito Edson Gomes, considerando a documentação anexada aos autos do pedido de aposentadoria compulsória, o funcionário servidor Romeu Marque, também o decreto número 54/24, também do prefeito Edson Gomes, abrindo no orçamento vigente crédito especial da lei orçamentária para o exercício de 2012, no montante de R$250 mil, para a ficha Obras e Instalações, R$250 mil. Também o ofício do IPREM, número 122/2012, endereçado ao presidente Luiz Otávio, encaminhando o balancete financeiro da receita e da despesa do mês de maio de 2012, assinado pelo diretor superintendente Sebastião Benedito Gonçalves. Fica à disposição dos senhores vereadores. Dois convites. Convite a todos os munícipes e também aos vereadores de uma palestra que vai acontecer na Câmara Municipal amanhã, dia 26 de junho, às 19 horas. Realização da ATISA. Eu vivo sem droga. Você faz sua escolha e suas escolhas fazem você. O palestrante é o soldado Josimar Cardoso Pereira de Andradina. Fica então todos os vereadores convidados a comparecerem aqui vereadores e munícipes comparecerem aqui na Câmara amanhã a partir das 19 horas para esta palestra. Também um convite do Leandro Costa, do grupo de partilha de profissionais, Ministério Universidades Renovada. Excelentíssimos senhores vereadores, buscando estimular a participação da população na política e a superação de um paradigma individualista em busca de um projeto de felicidade coletiva, realizaremos na próxima quarta-feira, dia 27/6, às 20 horas, na quadra do campo central da Unesp, uma palestra com o tema Política para não ser idiota. Pedimos, por favor, a divulgação do evento hoje aqui na Câmara Municipal. Então, também fiquem convidados os munícipes e os senhores vereadores para essa palestra, Política para não ser idiota, cujo convite parte do cidadão Leandro Costa. Quarta-feira, às 20 horas. Telegrama do Ministério da Saúde, beneficiar o Fundo Municipal de Saúde, pagamento de saúde da família, valor R$ 35.650. Também o Ministério da Saúde, mais um telegrama, beneficiar o Fundo Municipal de Saúde da Solteira, programa pagamento piso fixo de vigilância e promoção de saúde, valor R$ 19.183,07. Outro telegrama também do Ministério da Saúde, do beneficiário Fundo Municipal de Saúde de Ilha Solteira, programa pagamento de financiamento ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, valor bruto R$ 30 mil. E por último, também um telegrama do Ministério da Saúde, beneficiário Fundo Municipal de Saúde de Ilha Solteira, informando o pagamento de agentes comunitários de saúde, valor bruto R$ 24.388. Eram as correspondências para esta noite, senhor presidente. As correspondências estarão arquivadas na secretaria e com cópias disponíveis aos interessados. Peço ao seu secretário que faça a leitura dos requerimentos. Dois requerimentos para esta noite. Primeiro requerimento... O vereador Fabiano ainda não está presente. Colocaremos o próximo requerimento, o de número 21, de 22 de junho de 2012, do vereador Nilson Trindade Júnior. Requerendo regimentalmente à mesa, depois de ouvido o egrégio plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito, doutor Edson Gomes, solicitando as seguintes informações. Existe previsão de investimentos para resolver os problemas de alagamento provocados pela lombofaixa?
Qual é a previsão para o término da ciclovia? Justificativa. Referidas informações são necessárias para que possamos informar os comerciantes e a população que muito nos questionam. E melhor exercermos nosso papel de fiscalizadores. Autor é o vereador Nilson Trindade Júnior. Em discussão, em votação, que for de acordo, fica como está. Aprovado. Próximo. Tem outro aí, são 3. Tem mais um aqui, ó. Mais um requerimento também do vereador Nilson Trindade Júnior, é o de número 22, de 22 de junho de 2012. Senhor presidente, requeremos regimentalmente a mesa, depois de ouvido o egrégio plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito municipal, Dr. Edson Gomes, solicitando as seguintes informações. Quais os investimentos previstos para o bairro do IP neste ano 2012? Discriminar início e término desses investimentos. Justificativa. Referidas informações são necessárias para que possamos informar os moradores e melhor exercermos nosso papel de fiscalizadores. Vereador é o Dr. Nilson Trindade Júnior. Em discussão, com a palavra o autor do requerimento, Dr. Nilson. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, a todos que acompanham mais uma sessão legislativa. Em nome do nosso amigo Luciano Enes, quero cumprimentar toda a imprensa, escrita, falada. Cumprimentar aqui meu gatão Gustavo, que me acompanha hoje nessa sessão, que eu falei que ia cumprimentar ele, né, gatão? Está ajudando o papai hoje. Mas, senhor presidente, nós voltamos aqui a essa tribuna, mais uma vez, para pedir pelo bairro do IP. E acho que nós temos que ser incansáveis, pelo menos por pedir, né, Luiz Carlos? Luiz, Dario, que são parceiros nossos aqui do Partido dos Trabalhadores, estão sempre acompanhando a gente aqui nas nossas andanças. E a gente até faz um requerimento, porque é tanta promessa pessoal, e a gente quer uma informação do prefeito se existe um cronograma de obras, se existe um planejamento, previsão de investimento para aquele bairro, porque infelizmente o IP é o bairro mais antigo de Ilha Solteira, mas é o bairro ainda mais abandonado. E só vão lembrar dele a partir, de repente, talvez do mês que vem, quando começa a campanha eleitoral, e aí alguns pré-candidatos, candidatos já, né, em julho, e os candidatos a prefeito voltam a circular por aquele bairro. Então o que a gente quer, senhor prefeito, senhor presidente, é que o nosso prefeito, eu já profetizo que o senhor vai ser prefeito dessa cidade, e o que a gente quer, na verdade, é um compromisso das autoridades com o bairro do IP. Tudo falta ali. Inclusive, até tive alguns meses atrás lá na FUNASA, em Brasília, Fundação Nacional de Saúde, que é o órgão responsável por toda a parte de saneamento básico, infraestrutura dos bairros, e nunca, Dario, nunca foi pelo menos protocolado um projeto para tentar atender os anseios do bairro IP. Problema com esgoto, saneamento, ali ainda é fossa séptica, não é nem fossa séptica, é sistema de fossa, estilo vala, e nós já sabemos ali que tem alguns pontos, vereador Alberto, que muitas nascentes, né, ali no bairro do IP, e já tem nascentes, inclusive estudo da Unesp, com altos índices de coliforme fecal. Então o que a gente quer, na verdade, é uma atenção para o bairro do IP, porque, para não dizer que nada foi feito, muito pouco foi feito pelo IP nos últimos anos. Então, a gente traz aqui um pedido da comunidade, da população daquele bairro, porque assim como o pessoal que mora aqui no centro, eles merecem ter uma atenção especial, porque também são munícipes que pagam seus impostos, e o mínimo que nós podemos fazer é retribuir para que eles tenham dignidade ali onde eles moram. Asfalto, iluminação, um posto de saúde que funcione ao contento, coleta de lixo ali regular, inclusive lixo reciclável. Então, está tudo pendente naquele bairro, então que na verdade toda a base governista, inclusive nosso prefeito, tem uma atenção especial para o bairro que está abandonado há algum tempo. É isso. Em discussão ainda, em votação, que for de acordo, fica como está. Aprovado o requerimento. Próximo requerimento do Fabiano. É o requerimento número 20/2012, endereçado ao presidente Luiz Otávio Colos de Paula, do vereador Fabiano Pavanelli de Albuquerque. Requeiro regimentalmente a mesa, depois de ouvido o Augusto Plenário, conforme disciplina o artigo 222, inciso 8º do Regimento Interno da Câmara Municipal, e o artigo 43, inciso 21º da Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista o que foi abordado pelo presidente do Conselho Tutelar, ao fazer uso da tribuna livre nesta Casa de Leis, seja solicitado do excelentíssimo senhor prefeito
as seguintes informações. Quais providências foram tomadas para sanar a falta de estrutura operacional do Conselho Tutelar? Veículos, reforma do prédio, telefones, fax, material de escritório, etc. Caso ainda não se tenha tomado nenhuma providência, qual o prazo necessário para que se atenda às necessidades daquele órgão? Justificativa. Tendo em vista o que disciplina o artigo 4º, parágrafo único, a linha C e D, e artigo 134, parágrafo único, ambos da Lei Federal 8069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, é dever da Prefeitura Municipal dar preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, além de destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Também, conforme a mesma lei federal, deverá constar da lei orçamentária municipal previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar. Vereador autor Fabiano Pavanelli Albuquerque. Em discussão, em votação, que for de acordo, fica como está. Aprovado o requerimento. Então, como líder, o vereador Dr. Nilson. Senhor presidente, eu não podia deixar esse requerimento passar batido, pelo amor de Deus. Não, foi eu que não levantei a mão, é que na verdade eu pensei que o nosso autor fosse comentar, mas a gente fala como líder aqui, e tem vários assuntos para abordar, mas é importantíssimo comentar sobre o Conselho Tutelar. Quero comentar todos os conselheiros que saíram pelo trabalho que fizeram, por colocar a Ilha Solteira como referência na região, comentar aqueles que estão lá hoje, em nome do Dr. Dalmi, que está aqui, que é o presidente do conselho, comentar todos os conselheiros, Márcia, Irene, a doutora Gláucia, falta um, Amanda. Então são os nossos conselheiros, o Eduardo está lá também, mas falar para o senhor, vereador Washington, que agora preside a mesa, da falta de recurso material que o conselheiro tem tido para trabalhar. Infelizmente, ao contrário do que eu disse do IP, nada foi feito de algum tempo para cá. Inclusive, até, vereador Alberto, o pessoal está aguardando a visita do senhor, que ficou já no Conselho Tutelar. O doutor Dalmi esteve aqui, acho que há 2 meses atrás, e o senhor prometeu uma visita lá, e o pessoal está aguardando o senhor. E até eu tive lá semana passada, justamente por um acaso, no dia que choveu. E foi bonito de ver, vereador Herbert. Se não fosse trágico, ia ser cômico. Porque para poder não escorrer água no corredor, no atendimento, e dentro das salas, o pessoal foi distribuindo balde dentro do Conselho Tutelar, porque goteirava, escorria pelas paredes em todo o Conselho Tutelar. E isso é uma vergonha para a Ilha Solteira. Porque tudo aqui, a gente trata, acho que tem um costume aqui de chorar e lamentar, vereadora Mariarim, e parece que a Ilha Solteira é um município paupérrimo, que não tem onde cair morto. E a arrecadação, mais uma vez, fabulosa. E anos o Conselho Tutelar está naquele prédio que é uma vergonha. Então, se não tem como mudar de prédio, que pelo menos dê condições ali. Arruma o telhado, telefone. Os conselheiros, alguns levaram o telefone de casa, o aparelho, porque a prefeitura não comprava. Aí tem lugar que o ramal não funciona. Porque o cupim comeu, porque deteriorou por causa do tempo. Aí o cupinzeiro, até fui brincar com o Dr. Dalmi, que foi me ver lá a passagem do cupinzeiro, do vereador Herbert. E eu bati lá na estradinha deles, no caminho do cupinzeiro. E aí eles vibraram, né? Aí aparece o cupim correndo. Então é vergonhoso, vereadora Marialinha, a situação que está. Não é só o prédio, vereador Luiz Otávio, nosso presidente. As condições que o município tem dado para o Conselho Tutelar trabalhar. Exige-se muito, cobra-se muito. Inclusive até alguns apontam os conselheiros como trabalham pouco. Mas se não tiver ferramenta para trabalhar, é impossível fazer um serviço de qualidade. E mesmo assim, o nosso Conselho Tutelar é referência na região. O carro do Conselho Tutelar é uma vergonha. Outro dia não fechava o vidro, arrumaram aí as pressas para pelo menos conseguir fechar o vidro agora no período de chuva. Mas não pode ir para assentamento, que em subida ele não sobe, e dependendo não tiver, tem que mandar outro carro para rebocar o carro. Então, as salas, condição horrível de atendimento. Não tem ventilação, não tem ar-condicionado, não tem telefone. Aí, o que eu acho o cúmulo, computador, vereador Fabiano. O Conselho Tutelar precisa de 5 computadores, um para cada conselheiro, para poder trabalhar e fazer bem feito o seu serviço. Não é para brincar, não é para entrar no Facebook, MSN, ou jogar o joguinho da paciência, é para trabalhar
e atender a nossa população. Existe um computador, é muito bom o computador, mas um computador para atender toda a estrutura do CMDCA, que está lá o Eduardo. Eduardo não, é CMDCA, Dalmi? CMDCA e o Conselho Tutelar. Então tem que fazer o revezamento. Ó, tá usando, peraí, daqui a pouco pega a senha, daqui meia hora você chega. E o pessoal lá esperando para ser atendido. Então, isso é vergonhoso para o município. O município tem arrecadação privilegiada, 100 milhões. Hoje aqui leu mais um crédito adicional de 80 mil, né? Abriu mais um crédito de 80 mil. Então, eu não sei quantos milhões de retorno de crédito adicional vai ser no município. E são alguns milhões além dos 98, 99 aprovado por nós aqui. E falar que computador, quanto custa um computador top de linha hoje? Vamos supor que 2.000, vamos colocar 3 mil reais para você comprar um top de linha com monitor de LED, 3 mil reais. 5 computadores são 15 mil reais. Para dar uma geral naquela sede. Vamos supor que você gaste lá. Vamos gastar 100 mil para você comprar um carro e reformar a sede? O que é 100 mil para o município que arrecada mais de 100 milhões? Para você provisionar e pagar ao longo de alguns meses. Então, o que a gente pede aqui, encarecidamente ao senhor prefeito, que eu tenho certeza que está acompanhando essa sessão, que tenha, acho que talvez, não sei se nem seja a palavra, compaixão, não sei se é essa a palavra, mas o mínimo de consideração com os conselheiros, porque é eles quem são cobrados pelo desempenho da função deles. Mas como que você vai desempenhar? Não tem computador. Quando chove, chove dentro. Você não consegue atender o pessoal. O mobiliário lá, ele é reaproveitado de algum lugar. Porque as cadeiras, as mesas, veio de algum depósito, de repente foi da ISA que pegaram, e estava lá no depósito, e emprestaram para o pessoal lá, porque o mobiliário é uma vergonha. Então, tudo lá... O que tem de novo lá, Dalmi? Tem alguma coisa nova lá? Os conselheiros? Só os conselheiros? Então, só os conselheiros novos lá. O restante, tudo coisa antiga, e eu acho que ninguém está pedindo luxo, é estrutura para trabalhar. Então, acho que esse é o mínimo que o município tem que garantir. Não tem que transferir responsabilidade nem para o governo estadual, nem federal, nem esperar emenda parlamentar. O gasto não é grande, o custo é baixo e a obrigação do nosso prefeito é resolver esse problema. Urgente. Nós esperamos que isso seja feito o mais rápido possível. Nós sabemos que o município está num processo aí de cada vez mais contenção de gastos, por causa aí do aproximar das eleições e do final de ano, tem que fechar as contas, mas tem alguns gastos que não é gasto, é investimento. Então, o que a gente espera, Dalmi, realmente é que o município atenda aí o pedido de vocês, pedido antigo, que vem sendo protelado há muito tempo, para que a gente possa realmente ter um conselho tutelar estruturado e dando a melhor atendimento à nossa população. É isso, senhor presidente. Para falar com o líder da bancada do governo, o vereador Alberto Santos Júnior. Senhor presidente, nobres pares, mais uma vez cumprimentar aqui os ouvintes da 104.9, Ilha FM, todos aqueles que estão aí nos acompanhando através do site da Câmara. Senhor presidente, o vereador Nilson, ele costuma, desde o início do mandato, ele vem aqui sempre distorcer a arrecadação do município. Ele, recentemente, ele avaliou, né? Ele avaliou alguns equipamentos aí, deu um valor e, na verdade, era outro totalmente diferente. Toda vez ele vem aqui e fala: o município arrecada mais de 100 milhões de reais, o que também está faltando com a verdade, né? Não é, o município não arrecada mais de 100 milhões de reais. Esse ano pode chegar, o ano passado foi 86, 90 milhões de reais. Então ele procura distorcer a arrecadação do município. Mais uma vez, a hora que ele discursa aqui, ele fala de novo a questão da ISA, ele faz questão de frisar o nome da ISA no discurso dele. Eu não sei se o objetivo é transformar o nosso hospital pura e simplesmente num pronto-socorro, não sei se poderia ser isso daí. Mas, senhor presidente, eu vou dizer o seguinte para o senhor. Eu estive hoje, né, com o prefeito municipal, nós estivemos lá na Morada do Sol, então eu gostaria de estar colocando,
para aquelas pessoas que não conseguiram se encaixar no Minha Casa Minha Vida. Então, o prefeito já assinou o convênio, né, da Casa Paulista, assinou o convênio da Casa Paulista e já começou hoje. Amanhã vai ter um diretor aí desse projeto Casa Paulista visitando o município. Já começou hoje a abertura das ruas. Então, aqueles munícipes que são realmente de baixa renda, vereador Herbert, eles agora poderão estar, nós sabemos que segundo informações que nós temos, Minha Casa Minha Vida, a prestação é um pouco maior, né? Gira em torno de 450 a 500 e poucos reais. Então, o cidadão, o munícipe, que hoje está pagando aluguel, e nós sabemos que o aluguel de Ilha Solteira é uma coisa típica, é um aluguel muito assim, alto, né? Até pela procura. Então, se existe assim, uma procura muito grande, então às vezes acaba subindo o preço dos aluguéis. Então, essa aí é a Casa Paulista, os valores das prestações são bem abaixo, então aí vai abranger aqueles munícipes realmente de baixa renda. E eu conversando com o prefeito, nós tivemos hoje das 8h30 até 1h da tarde, visitando as obras que estão iniciando aí dentro do município, né? Que eu vou voltar aqui a falar sobre elas, e falar assim, temos que resolver alguns problemas. O município tem problemas? Tem. Problemas tem. Todos os municípios. Hoje o governo federal enfrenta um problema dificílimo, que é o julgamento do mensalão. O julgamento do mensalão. Ele enfrenta outro problema dificílimo, que é a CPI do Cachoeira. Porque aí não sabe mais quem está na CPI, quem não está, quem vai ter que ser investigado, quem não vai ser. O mensalão já tentaram adiar o julgamento do mensalão para depois das eleições, aí conforme diz a Veja, deram um tiro no pé. Então, existe alguns problemas? Existe. Mas eu queria deixar aqui claro para aquelas pessoas que realmente estão aí ansiosos para poder estar conseguindo a sua casa com uma prestação, uma mensalidade, aí poderia dizer, abaixo dos valores dos aluguéis dentro do município de Ilha Solteira. Então, começou, o prefeito já assinou o convênio, já está assinado, já começou aí a abertura das ruas, já para tá dando início aí da infraestrutura. Então, nós temos aí que tá parabenizando o prefeito Edson Gomes pelo empenho dele, juntamente com os vereadores desta casa, que realmente torceram para que isso acontecesse, que não torceram assim, usando mas, né? Nós somos a favor, mas, né? Então, porque tem os mais, tem uns mais aí que as pessoas usam muito aqui nessa tribuna. Então, aí a gente às vezes não sabe se é favorável, mas também não sabe se é contra. Então, dizer para aqueles munícipes que estão nos ouvindo, que realmente estão aí ansiosos, que fiquem tranquilos, que além de aí a Minha Casa Minha Vida, para aqueles que já têm uma renda maior, o município já iniciou a abertura das ruas lá no Morada do Sol, para a construção aí das 450, a infraestrutura das 450 casas, que é a Casa Paulista, que isso aí foi conseguido graças à amizade que o prefeito de Ilha Solteira, doutor Edson Gomes, a amizade que ele tem com o governador do estado. Mais 3 municípios assinaram, viu, doutor Herbert, esse convênio. Mais 3 municípios. Juntando os 3 municípios que assinaram, não chega às 450 casas que Ilha Solteira assinou aí com o governo do estado. Existe, sim, necessidade de dar uma estrutura melhor para o Conselho Tutelar? Não vou dizer que não existe. Existe, eu acho que todos os órgãos de prefeituras, todos os órgãos, as empresas, sendo ela privada ou estatal, procuram melhorar também as condições que dá, as ferramentas que dá
para que as pessoas possam, as pessoas capacitadas, que são os conselheiros, pessoas capacitadas, possam estar aí desenvolvendo o seu trabalho de uma maneira mais tranquila, vereador Fernandes. Mas nós temos que ver também que está faltando aqui, mas está dando estrutura ali. Nós temos aí as crianças com necessidade especial que estão frequentando as escolas de ensino fundamental, que é a famosa inclusão. E isso, o prefeito tem trabalhado diuturnamente, cada dia, dando mais condições para as escolas, e eu quero aqui parabenizar as diretoras, as vice-diretoras, coordenadoras, os professores, ou seja, os funcionários em termos gerais da educação, que têm trabalhado e têm obtido resultados. Isso daí é aquela história, elogio das próprias mães, dos pais, que elogiam o desenvolvimento da criança. Então isso daí também é importante, e o prefeito tem dado sustentação para isso daí. Tem gastado um pouco mais do que aquilo que a nossa educação precisa, vereador Cestari. Então, existe alguns locais que está precisando de infraestrutura, existe. Mas se de repente tirou lá de algum... É lógico, vamos supor, tirou, não fez no conselho tutelar, mas está dando assistência, e assistência pesada para as crianças com necessidade especial. Então, eu vejo assim, problemas, todos os municípios da região têm. Todos os municípios. Temos que resolver? Temos que resolver. Esse é um problema que, de repente, os candidatos que virão por aí, poderão estar colocando no seu plano de governo para resolver logo de imediato, nos primeiros meses de 2013. Nós temos que resolver o problema agora da moradia. Eu volto a essa tribuna, se necessário for, senhor presidente. Bom, então agora no tema livre, primeiro escrito é o amarelinho. Senhor presidente, novos vereadores, saudar aqui o público presente, Luciano Enes aqui, jornalista, Jornal da Ilha. Saudar os ouvintes da 104.9, também o pessoal que nos ouve aí, nos assiste pelo site da Câmara. Quero agradecer também aquelas pessoas que semana passada se manifestaram no final da sessão. Não vou citar nome, algumas pessoas que me ligaram, né, pela nossa fala aqui. Também as pessoas que mandaram no e-mail. Então a gente fica feliz, porque a gente sabe que tem gente que é contra, mas tem gente que é a favor, né, dona Celi? Eu fiquei muito contente. Ontem eu estive aqui na Câmara Municipal também, a gente pode ver ali muitas pessoas felizes com o nosso trabalho. E é assim que acontece na nossa vida, né? Hoje eu estava conversando com a professora Flora e ela disse: Marelinho, você já imaginou se todo mundo gostasse de mim? Se todo mundo gostasse de você? Nós talvez não seríamos felizes. Porque se todo mundo gosta, você não consegue agradar todo mundo. Então sempre vai ter aqueles que não gostam, dona Sueli, para você tentar agradar eles. Então é assim que funciona na nossa vida. Mas, senhor presidente, falar de coisa boa, né? Eu quero aqui parabenizar o Departamento de Esporte de Ilha Solteira. Nós estivemos ali no sábado, no estádio Frei Arnaldo, parte da arquibancada coberta, agora preparando para fazer as cabines. Nós tivemos a final da FUME, né? Futebol menor, que já acontece por algum tempo em Ilha Solteira. Eu queria aqui parabenizar o Departamento de Esporte e as equipes, né, que disputaram. Foram várias cidades, esse ano aumentou o número de cidades. Parabenizar aqui o professor Marqueira, né, que é o técnico do time da molecada de Ilha Solteira, também o Jair, diretor de esporte, todo o departamento
né, que esteve envolvido aí neste grande evento, e também algumas pessoas que estão lá como voluntário, né, o Magal, o Fabrício, que estava lá ajudando também, né, o Renner sempre está lá ajudando. E trazer aí o resultado, né, o Sub-10 de Ilha Solteira venceu o Sul de Minúcia por 5-0, foi campeã, a equipe da ilha. Sub-12, 2-2, e esse ano o Sub-12, que é uma das categorias mais assim, que o pessoal leva mais difícil, né? Esse ano a ilha perdeu para Pereira, empatou 2-2 e nos pênaltis perdeu para Pereira. Mas o Sub-14 ganhou de uma equipe de Turmalina, que, segundo as informações, Luiz, que eu tive, a maioria dos atletas já tem empresário, para você ter ideia, de Turmalina. É um time de empresário. Montou um time para disputar, e primeiro ano, parece que eles disputam, já chegou na final, Sub-14. E destacar aí o China, um garoto de Ilha Solteira, que está fazendo o seu nome aí, e quem sabe nós vamos ver ele um dia num desses times grandes do Brasil. Também quero parabenizar a Simone, né, que fez um torneio de massificação de ginástica rítmica no ginásio poliesportivo no sábado de manhã. Ilha Solteira e Assis estiveram ali disputando, né? E também falar para a nossa população, para quem está nos ouvindo, que na quarta-feira a equipe de Ilha Solteira, a delegação, estará embarcando para o GEI, em Oswaldo Cruz. Aí quase 90 atletas de Ilha Solteira estarão embarcando para lá na quinta-feira, às 10 horas da manhã, a abertura do GEI, Jogo Estadual do Idoso, né? E lá estará presente a nossa primeira-dama do estado de São Paulo. Falar um pouquinho da viagem que nós fizemos na Brasília, semana passada, estivemos lá no CIMEC e também lá no MEC, né, onde nós fomos atendidos pela Joyce, para falar daquela emenda parlamentar do deputado federal Marco Feliciano, e nós estamos com os documentos, já entreguei parte para o pessoal da educação, né, que agora até dia 2, Nilson, nós teremos sendo contemplado aí com R$200 mil para a compra daquele ônibus que o pastor Marco Feliciano cedeu essa emenda para a Ilha Solteira. E também falando de um projeto que nós pretendemos aí realizar em parceria com ele e com todas as igrejas, que é a primeira cruzada jovem em Ilha Solteira, né? Talvez ainda esse ano em novembro, mas se não, o ano que vem, em março ou fevereiro, fazer uma grande cruzada para reunir aí milhares de jovens. Será um evento inédito em Ilha Solteira. Estive lá apresentando o projeto para ele, para o pessoal dele, gostou muito, né? Isso depende do prefeito, não sabemos se vai ser esse ano ou se vai ser o ano que vem, depende do prefeito que vai entrar. É um projeto que poderá reunir aí aproximadamente 6 mil jovens de Ilha Solteira e de todo o Brasil, né? Então, mais para frente, nós vamos estar falando desse projeto aí. Mas eu gostaria de falar, senhor presidente, que eu estive também lá com o deputado Toninho Pinheiro. E eu, de um tempo para cá, eu comecei a me inteirar um pouco mais sobre saúde. De ver a gente pega aquelas reportagens das cidades, das capitais, aquelas pessoas que morrem ali no corredor, Beto, dos grandes hospitais. Eu tive lá, e o Toninho Pinheiro é um deputado do PP de Minas Gerais, e eu tive podendo ver o que eu falei semana passada. A mesma coisa que eu falei semana passada, ele me deu esses 2 panfletos dele aqui, falando o seguinte: Brasil bate recorde em arrecadação. Quem fica com o dinheiro dos impostos que o povo paga? É uma pergunta que está aqui, depois se alguém quiser uma cópia. 58% de todo o imposto arrecadado no Brasil fica com o governo federal. 26% fica com os governos estaduais. E 16% fica com as prefeituras, ou seja, com os municípios. Deste valor de 58%, o governo federal, e aí coloca aqui, ó, deveria investir 10%, que foi a promessa do governo federal durante a campanha, da Dilma. E hoje investe aproximadamente 7%, ou seja, aumentou um pouquinho
daquilo que nós falamos semana passada, que estaria entre 4,5. Aí começa a parte que a gente não consegue entender. O governo do estado, ele arrecada, e aqui fala o seguinte, Beto, não é obrigado a investir o governo federal. Ele investe 7%, que é pouco, em vista do que arrecada. E o governo estadual, dos 26% que ele arrecada, 12% desses 26%, ele é obrigado a investir na saúde. É pouco? Eu também acho que é pouco. E os municípios, segundo ele, aqui arrecada 16%, e aí investe desses 16%, de 15% a 35%. Tem municípios em Minas Gerais que chegou a investir 34,5% do que arrecadou na saúde. Segundo informações que nós temos, Ilha Solteira investe, em média, 18%. Aí continua aqui. A cada ano, o governo federal diminui o investimento, prejudicando o povo. Por exemplo, despesas com ações em serviços públicos de saúde, segundo a esfera do governo. O governo federal arrecada 13 bilhões, distribuiu em 2000 20 bilhões, investiu na saúde, enquanto os governos estaduais e prefeitura investiram 13. Então, desproporcional, muito desproporcional. Em 2008, o governo federal investiu 49 bilhões e os governos estadual e prefeitura 60 bilhões. Então tá aí, mostra mais uma vez que os municípios tentam fazer a sua parte na saúde. Aí ele fala o seguinte, o governo federal, que tem mais recursos, precisa investir mais, sem criar novos impostos, pois a saúde é prioridade número 1 de quem? Dos pobres. Aí ele fala no final, né? Esta informação é para alertar e ajudar. Apoiamos e torcemos para que a presidente Dilma faça um grande governo, mas que invista mais na saúde. Então, isso aqui é a indignação de um deputado da base do governo federal. Aí eu tenho outros números aqui, que às vezes a nossa população não fica sabendo. E eu quero fazer questão de passar. O Brasil é a sexta economia do planeta. Mas os investimentos na saúde são 40% abaixo da média internacional. Entre 192 nações avaliadas, o Brasil ocupa, eu vou falar aqui um número porque é meio difícil falar, eu sou meio 151 na posição em investimento na saúde. Isso é o índice da OMS. Organização Mundial da Saúde. Então, senhor presidente, senhores vereadores, caros amigos que se encontram aqui, amigos que nos ouvem, isso é o governo federal, que deixa de fazer a sua parte, segundo o deputado Toninho Pinheiro e outros deputados, que a gente sempre está conversando e falta o governo federal, Barreto, fazer a sua parte. Se o governo federal, por exemplo, investisse mais 3%, nós teríamos, de repente, no nosso hospital já um tomógrafo, que estão discutindo uma emenda parlamentar, que até agora ela não saiu ainda, a emenda. Aí está sendo discutido e parece que ainda não está confirmado, que parece que o prefeito e o vereador Nilson estiveram ali num debate na rádio, parece que poderá comprar durante o período eleitoral. Mas ainda não está certo isso. Estão discutindo se pode ou não. Mas o que falta é o governo federal investir na saúde do país e dar mais para os municípios investir na saúde que os municípios investem, de 15% a 18%. Então, senhor presidente, eu fiz questão de trazer aqui, porque às vezes a gente ouve falar muito mal da saúde do nosso município, mas o nosso município, a saúde, ela não está na UTI. Ela pode não estar do jeito que deveria estar,
Mas na UTI ela não está, como a gente vê em muitos municípios e muitas santas casas do nosso país. Então é isso que eu tinha para falar, mas ainda antes de terminar meu tempo, eu gostaria de pedir aí, mais uma vez, até falei com o vereador Luiz Otávio, vou falar com todos aqui, a gente precisa olhar com mais carinho, sim, para o nosso Conselho Tutelar. Nós precisamos aí fazer uma reunião, chamar o prefeito, doutor Edson. O estado do Conselho Tutelar hoje não pode ser aceito por nós, nem pela comunidade, o estado que encontra o nosso conselho. A gente tem que ser realista. A gente, quando tem que parabenizar, nós temos que parabenizar, mas nós temos que cobrar que o estado que encontra o nosso Conselho Tutelar hoje não tem condição. Eu estive na posse do conselho, teve uma pessoa que fez até um comentário aqui na fala, eu não vou citar o nome, ela disse assim, na minha época, nem carro tinha. Vejam bem, senhores, aquela época, lá atrás, mas nós estamos numa nova era, num novo momento, num novo tempo. Eu acho que agora é a época de investir, sim, na saúde, na criança, no adolescente, na educação, e o nosso conselho não pode continuar do jeito que está. Eu acho que temos, sim, fazer uma reforma, e não tem que ser emenda parlamentar. Eu acho que tem que ser um investimento do município. Já que vamos começar, mudou-se, passou, o que ficou no passado, hoje ninguém anda mais de carroça, são poucas pessoas. Então hoje nós precisamos de um futuro, precisamos dar para nossas crianças e dar para o nosso conselho um pouquinho mais de atenção para os nossos conselheiros, que vão trazer para as nossas crianças. Meu tempo acabou, dona Celi. Só se o Luiz der mais um minuto aí. Só para... Então, senhor presidente, eu gostaria de conclamar esta Casa de Leis, a nossa liderança, vereador Beto, que a gente sabe que tem um carinho especial. Às vezes ele não foi lá porque estava aí vindo a Alicia Vitória e ele passou esses dias, mas eu tenho certeza que o senhor tem um carinho, que eu lembro que o senhor cobrou e conseguiu, e a gente tem que falar isso, que foi através do pedido do vereador Beto, que o Conselho Tutelar tem um telefone móvel hoje, tem um celular. Então, eu acho que nós temos que reunir, sim, vereador Beto, chegar no prefeito e pedir para ele, para que faça uma reforma digna, uma reforma que vai durar aí 10, 15 anos, daqui 4, 5 mandatos, de repente o senhor vai ser o prefeito aí, o senhor faz de novo uma reforma. Mas vamos pensar com carinho no nosso conselho. Muito obrigado, senhor presidente, quero desejar a todos uma boa semana. Próximo inscrito é o vereador Alberto dos Santos Júnior. Mais uma vez aqui, nessa tribuna, o vereador Marliel figura. Bem, senhor presidente, eu, em momento algum, eu sou contra a reforma, né, lá do prédio do Conselho. Em momento algum, eu sou contra a aquisição de computadores lá para o Conselho. Em momento algum, eu sou contra a compra aí de mais aparelho telefone. Eu acho que tem que ter, é o que eu disse aqui na minha fala anterior. Eu disse que tem que ter, que há necessidade. E digo mais, amanhã, acho que amanhã o prefeito não vai estar no município, ele deve estar indo a São Paulo assinar alguns convênios. Mas assim que ele retornar, eu realmente eu devo essa visita lá no Conselho. Veja bem, não foi assim por desleixo, hipótese alguma, não foi puro e simplesmente, né, para dar atenção aí para a Alicia Vitória. É minha filha, sim, amo minha filha, e eu quero que ela viva numa cidade feliz, né? Ilha Solteira é uma cidade feliz, Inclusive, falar em felicidade, quero aqui parabenizar os organizadores da Feijoada do Bem, que foi a renda toda revertida aí para a Paz de Ilha Solteira, Provavelmente, dona Sueli, a senhora quer uma parte? Opa, dona Sueli, fica à vontade.
Boa noite a todos. Eu queria falar justamente em relação ao assunto anterior. Eu sei da sua postura diante das questões de crianças e adolescentes e tenho certeza, sabia que você iria falar desta forma. Assim como eu sei da postura do senhor prefeito. Tenho certeza de que o Conselho Tutelar precisa, sim, dos nossos olhos. Eu acho que tudo aquilo que se refira à criança e adolescente tem que estar em primeiro lugar no planejamento municipal. Nós estaremos cuidando do inclusive presente. Retornar urgente a Casa Lar, né, vereadora? Exatamente isso que eu ia dizer. Eu confio, tenho certeza que o senhor prefeito fará tudo o que é possível, porque na questão da Casa Lar, ele é o meu grande parceiro e acabei de receber uma notícia favorável. Eu queria dizer, em relação ao Conselho Tutelar, da importância que tem este conselho. Eu, como diretora da Escola Urubupungá, eu acompanho o trabalho deles e hoje, coincidentemente, eu estive com uma mãe que me solicitou, após uma conversa, um acompanhamento do filho dela pelo Conselho Tutelar. Este filho já foi acompanhado e ela reivindicou a volta. Isso significa a confiança que ela tem nos conselheiros e a eficácia do trabalho deles. Então, nós temos, sim, que valorizar. Tá? Obrigada, Beto. Valorizar e sempre. Eu parabenizei aqui o pessoal, né, da Feijoada. Quero parabenizar também o pessoal da Atisa, que no sábado eles estiveram aí na avenida, fazendo uma campanha sobre a prevenção a respeito das drogas. E quero aqui falar para a população a respeito dessa parte escura aqui de frente à Câmara, que o pessoal vinha reivindicando, vereador Washington. Já, eu não sei se a palavra certa é posteamento, é isso? Posteamento? Implantação dos postes. Lá em Pereira Barreto eu aprendi a falar que era posteamento, mas o nome hoje, como diz o vereador Amarelinho, no século em que estamos, é implantação dos postes, tanto aqui em frente à Câmara Municipal, como aquele trecho ali, atrás ali do pátio da prefeitura, que vai ali daquele balão até a rodoviária, e aqui, do lado aqui do Paranazão até o balão, estão fazendo a implantação dos postes, já para ser, em breve, inaugurada aí a iluminação. Estive com o prefeito, nós passamos visitando essas áreas, estivemos também lá na entrada do Porto, o monumento, que iniciou a construção. Inclusive o prefeito estava comentando a respeito de um dos lugares lá que começou a verter água, então vai ter talvez até que mudar de lugar, não sei. O vereador Rocha pode falar melhor sobre isso, porque ele é engenheiro, né? Eu poderia estar lá até fazendo concreto, batendo concreto, mas vai ter que estar mexendo ali, exatamente por isso. Já iniciou os trabalhos. Estivemos aqui também, na entrada da cidade, vindo aqui por Pereira Barreto, Santa Fé do Sul, que é aí a construção da fonte, na entrada da cidade, e fiquei muito contente que hoje o Renato me ligou e me garantiu, né, oxalá que aconteça, que é já a ligação da Rua 15, que foi uma indicação feita por este vereador, da Rua 15 com a Rua 31, lá no Jardim Aeroporto. Já vão estar abrindo esta rua, fazendo aí o asfalto, e ali não vai haver necessidade de fazer a implantação de postes, porque já existem os postes, né, para poder fazer a iluminação. Eu estive lá quero aqui, se eles acompanham pelo site da Câmara, eu quero aqui agradecer o modo que eu fui recebido lá em Brasília. Eu estive lá em vários gabinetes, mas eu estive lá no gabinete da Keiko Ota, é uma deputada federal do PSB, e eu fui lá exatamente para passar uma
relação para ela de alguns jovens, vereador Herbert, que nós temos aqui em Ilha Solteira, que tem o problema no pé, que talvez tivesse corrigido quando criança, talvez não teria tido esse problema, né? Eu não vou aqui estar citando o nome desses jovens, mas eu estive lá no gabinete, acho que na quinta-feira, não sei se foi quinta-feira, nós estivemos lá e hoje já me deram um retorno, já estão praticamente agendado o atendimento desses jovens lá no Hospital Sara Kubitschek, que é um dos maiores hospitais, referência na América Latina, em termos desse problema dos pés que a pessoa tem. O senhor poderia citar o nome aí, doutor, o nome técnico? É ortopédico. Ortopédico. Antes do doutor Herbert falar, eu já falei, que é os problemas ortopédicos, que inclusive, né, isso daí, inclusive, uma indicação, um anteprojeto, que eu entrei nesta casa de leis aqui, foi exatamente por isso, porque a gente tem acompanhado aí algumas famílias, a gente sabe o problema que é. Então, hoje já me ligaram e já está praticamente agendado, e nós vamos estar aí falando aí com o poder público a questão do transporte desses jovens até o Sara Kubitschek, lá em Brasília. Estive também lá na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres e discutimos bastante, ficamos lá mais de 1h30, o atendimento do pessoal foi ótimo e trouxemos aí algumas diretrizes, vereador Fernandes, trouxemos aí algumas diretrizes que há necessidade do município seguir, talvez não nessa gestão, mas em outras, que na próxima gestão, independente de quem quer que seja o prefeito desse município, está fazendo gestão, e nós trouxemos como que funciona, como que a necessidade, o jeito que tem que ser apresentado os projetos, para que nós possamos implantar dentro do município de Ilha Solteira algumas políticas referentes às mulheres, haja vista que, além de o município estar crescendo muito, nós temos aí 2 assentamentos, e aí está até fazendo a implantação de alguns projetos para que as esposas, além de ser somente aí do lar, está só com o trabalho do lar, está desenvolvendo alguns trabalhos, eu acredito que elas já desenvolvem alguns trabalhos, mas melhorar a condição para elas estar ajudando na questão da renda familiar. No momento é o que eu tenho para falar, com certeza eu quero dizer aqui aos munícipes que estão nos ouvindo nesse momento, provavelmente eu vou ser bastante contestado a partir de agora nessa tribuna, mas eu quero que a população de Ilha Solteira faça uma reflexão. Vou pedir encarecidamente para a população de Ilha Solteira fazer uma reflexão de tudo que vem acontecendo no município desde os 15 dias atrás. Tudo que vem acontecendo, a atitude de cada cidadão, a atitude de cada político, e analise friamente, não analise com a paixão da política, não. Analise com a paixão pela saúde, analise com a paixão pelo ser humano, analise pela paixão porque você tem pelo seu ente querido, analise pela paixão que você tem pelo seu filho, pela sua filha, por aqueles que estão para nascer. Analise friamente as palavras que vão ser ditas nessa tribuna daqui até o término dessa sessão. É isso, senhor presidente, e muito obrigado. Próximo inscrito é o Dr. Nilson. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente. Quero aqui comentar a todos novamente, voltar aqui para a tribuna para poder fazer uma fala. Quero aqui aproveitar e começar já fazendo um complemento do que o vereador Amarelinho falou aqui já sobre o torneio de futebol menor e comentar, através do Jair, nosso diretor de esporte, todo o departamento de esporte, o Poder Executivo, foi um belíssimo torneio ali, muito bonita a festa.
organização muito legal ali, todo o pessoal do esporte envolvido, trabalhando, então tem que parabenizar aqueles que têm feito. Então parabéns, Jair, parabéns a todo o setor do esporte, pelo incentivo, né, que tem dado ao esporte de dia solteira. Até o Gustavão aí está indo agora treinar com o Marlon, e a escola ali tá, a gente começa a acompanhar de perto e ver o trabalho de cada um ali, do Marlon, do Marqueira, todos ali, do Wilson. Então parabenizar ali o departamento, e só fazer aqui uma crítica construtiva, mas negativa, Amarelinho, que foi muito dito lá, e nós pudemos presenciar ali com o pessoal reclamando, e até faço aqui essa crítica, até encaminho ao vereador Alberto, que é o líder do governo. Líder é para isso, não é só para vir fazer discurso e conversar fiado, é para liderar e levar as demandas e resolver. Mas tem lá o muro do estádio, né, Marinha? Há quanto tempo está caído o muro do estádio? São 2 anos? São quase 2 anos que está lá caído o muro do estádio, e agora, Barreto, o pessoal está invadindo lá o estádio, e aí um dos pontos de crack e de fumo e de droga que o pessoal está tão preocupado em acabar em Ilha Solteira é no estádio municipal de Ilha Solteira, onde o próprio diretor de esporte vai falar: Nilcinho, eu não tenho mais força. O vereador Amarelinho tentou, nós tentamos, até parabéns ao Amarelinho, que já tentou muitas vezes, mas hoje o estádio, dou uma parte do vereador Amarelinho, o estádio hoje é um ponto de droga, de fumo, e infelizmente o executivo não toma atitude, o líder do governo aqui só blá blá, e também não resolve nada. A palavra com o vereador Amarelinho. Não, o vereador Nilson está falando, é verdade, e é o seguinte, numa das rodadas, eu liguei para o Gilmar, chefe da guarda, né, o diretor, e lá haviam 3 elementos que estavam já dormindo por alguns dias ali, e levaram, recolheram eles. Só que hoje eu falei com o Renato, Renato, não dá para esperar mais, não dá, ali é 2 dias de serviço de pedreiro, 2 dias, 2 dias você fecha aquilo lá. Hoje eu estive com ele, conversei, falei, não dá para esperar mais, entendeu? Porque o cara entra ali e fica escondido, uma hora ou outra pode acontecer ali, o cara drogado vai saber o que ele vai fazer, entendeu? Não, é o lugar, claro, é no fundo do estádio, só que eu falei para ele, não dá, falei já com o prefeito hoje também, falei, doutor, não dá para esperar mais. Eu queria que você confirmasse também, Amarelinho, que foi dito lá pelo senhor Souzé, né, que cuida lá, que lá, esse fim de semana, porque o muro está caído, o pessoal lá arrombou a porta lá daquela, ali onde fica a rádio, ali o depósito do pessoal, e levaram tudo que tinha na depositária. Então o pessoal roubaram os fios de cobre para poder vender e consumir droga. Então eu queria que, se eu estou falando besteira, que confirmasse. Isso aí eu não fiquei sabendo, mas a questão do muro, já faz um bom tempo que o muro está, desde a época do Isaac, foi pedido, foi oficializado. Então aqui não pode se culpar a diretoria de esporte, que a parte que o Jair poderia fazer, que o Beto Magnani poderia fazer, eles fizeram. O problema está no departamento de obras. Eu acho que você pegar um pedreiro e um ajudante, em 2 dias, eu falo isso porque agora eu estou aí construindo uma casa. Levantar um muro? Para levantar um 2 dias? 2 pequeno. dias. Então essa fala aí tem que deixar gravada aí, e eu pedi aí para o Beto, para o Luiz, dar uma reforçada para o Osho, todos os vereadores, porque não pode ficar aberto, porque ali transita durante o dia crianças, né? E o problema ali é que o pessoal entra mesmo, o pessoal que quer fumar droga, ele entra em qualquer lugar, principalmente se tiver um lugarzinho para ele esconder. Obrigado, vereador. Por nada, Marlene. Então fica aqui o nosso registro, e pedindo aqui providências o mais rápido possível. Eu quero aqui, Marlene, até registrar em nome acho que da grande maioria dos nossos vereadores, a falta que nós estamos sentindo aqui do seu Hamilton. Seu Hamilton, que era assessor dessa Casa de Leis, mas infelizmente, acho que até depois da votação e da discussão no projeto polêmico, acabou sendo, depois de não sei se algum tipo de surto ou crise emocional da patroa, nosso Hamilton, amigo, acabou pedindo demissão. Então, eu quero mandar um abraço para o seu Hamilton, falar que a Câmara gosta muito dele e que ele é sempre muito bem-vindo aqui. Infelizmente, ele saiu, a gente sempre confraterniza, mas a gente percebeu que ele saiu muito triste, Luiz, e dizer que essa casa está sempre de portas abertas para ele, independente do que tenha acontecido. E a gente sabe que foi muito chato o que aconteceu, pelo que ele nos contou, mas um abraço, seu Hamilton, seja muito bem-vindo nessa casa. Quero aqui falar, até falar em nome do Dario, um grande abraço para o Dario e para o pessoal da Faísa, vereador Herbert. E recentemente agora nós conseguimos aí
a faculdade, né, que hoje é a Uniesp, conseguiu o reconhecimento do curso de Direito, Amarelinho. O curso foi reconhecido, entendeu? Isso é muito bom, tem que parabenizar. Só que você tem que parabenizar desde o princípio, desde o início. E uma pessoa que tem papel primordial aqui, além de todos os diretores, todos os professores, corpo docente, discente, funcionário, parabenizar cada um, mas parabenizar, através deles todos, o professor Osmar, que lá atrás ele ousou sonhar, ousou um dia pensar em um curso de Direito para ele solteiro, Luciano. E aí foram muitas viagens, muitas lutas, muitas brigas, né? Muitas idas a Brasília com o deputado Luiz Eduardo Greenhalgh, Manuel Porfírio, Zailton, e assim por diante, vários professores, professor Val, e essas pessoas lutaram muito para que o curso fosse implantado e a luta para que houvesse o reconhecimento. Recentemente houve o reconhecimento e a gente tem que lembrar as pessoas que dedicaram ali seu tempo, seu suor, para poder trazer esse curso importante para a solteira, que é uma conquista para a cidade, para a região. Então, parabéns, Faísa, parabéns hoje, Uniesp, que vai tocar. A gente espera do fundo do coração que realmente toque, realmente dê prosseguimento a esse curso, atendendo ali as demandas dos professores, dos alunos, sendo a instituição ali parceira da educação, acima de tudo, mas lembrar e realmente parabenizar a todos aqueles que passaram pela Faísa, e parabéns, professor Osmar, por ter sido pioneiro na luta pela implantação e pelo reconhecimento do curso de Direito em Ilha Solteira. E quero aqui, senhor Pedro, falar aqui de mais uma conquista para a ilha. Eu quero parabenizar aqui todos os advogados, toda a classe jurídica, mas em especial o doutor Zailton. Amanhã o doutor Zailton viaja para São Paulo e na quarta-feira, como presidente da OAB de Ilha Solteira, assina o convênio com a OAB São Paulo e o BNDES para a construção da Casa de Advogado de Ilha Solteira. Então a Casa de Advogado começou ali, um sonho ali um tempo atrás, do lado aqui do Paranazão, hoje vai se tornar realidade, porque a OAB São Paulo está liberando todo o recurso, 100% para a construção da Casa de Advogado de Ilha Solteira, onde vai ter a sede social, livraria CAASP, farmácia CAASP, toda a estrutura que tem em grandes centros de Ilha Solteira também vai ter. E quarta-feira, Dr. Zailton assina o convênio OAB Ilha Solteira, OAB São Paulo, BNDES para a liberação do dinheiro para a construção. Então, acho que assim como a luta do fórum, a luta como, assim, de várias conquistas para a ilha, nós temos que lembrar, né, Dario, das pessoas que lutaram. E aí, desde Dr. João Carlos Lourenço, Dr. Pérez, Dr. Darley, todos que passaram pela OAB, parabenizar cada um pelo seu esforço, cada aluno, cada advogado, Barreto, que contribui, e a maior anuidade de categoria é da OAB, quase R$800 por ano a gente paga de anuidade, a maior anuidade que tem, mas parabenizar o trabalho de cada um. Então, parabéns à OAB, aos advogados, parabéns ao Dr. Zailton pelo trabalho, que não só no acompanhamento do fórum, várias viagens fez com o prefeito, mas por essa conquista aí para a nossa categoria de advogados. Eu queria aqui continuar, vereador Fabiano, falando um pouquinho da ISA, porque acho que cada um passa as informações com a sua visão, e teve um programa bastante extenso na rádio, e um debate muito salutar, vereador Luiz Otávio, eu, prefeito Edson Gomes, e acho que foi ali um momento de democracia. O prefeito colocou o ponto de vista dele, eu coloquei o meu ponto de vista, e o ponto de vista de algumas pessoas que nos procuram, e mais uma vez falar, assim como eu disse naquele programa de rádio, que acho que a primeira tentativa nossa é de passar tranquilidade para a população. Que a impressão que alguns vereadores querem passar, que algumas pessoas da cidade, é que determinado vereador ou determinado grupo quer fechar o hospital, quer acabar com o hospital, quer acabar com isso. Então, na verdade, são pessoas que não têm argumento. E ao invés de informar, desinformam. E eu fiz questão de frisar lá que o problema da ISA são problemas distintos. A ISA é uma coisa que tem pendência, os ex-administradores, dentre eles o Bento, que é o pré-candidato do prefeito, aí, tem a pendência, a condenação dele, e aí tem fundo político, até o Ricardo fez a pergunta, e Nilcinho, e se o Bento não fosse candidato, ia ter essa repercussão? Eu falei, com certeza não. Só que se o Bento tivesse pago a dívida quando foi prefeito por 9 meses, ou vice-prefeito por 3 anos e 3 meses, não teria dívida. Essa dívida aí, que é uma dívida de mais de 10 anos, né? A execução é em 2003, mas a dívida é de 98, 99, 2000. Então, se cada um tivesse assumido a sua parcela de responsabilidade, ali o ônus da sua ação ou omissão,
fatalmente nós não estaríamos aqui discutindo na véspera da eleição a dívida que outros deixaram. Então, no que diz respeito à ISA, é um problema que tem que ser discutido e eu me coloco à disposição, assim como a bancada, a sentar a qualquer momento com o prefeito, com a ISA, com o hospital, para discutir esse problema. Quanto ao hospital, ninguém aqui é contra o hospital. Nós queremos o melhor hospital para Ilha Solteira, o melhor hospital para a região. Por isso nós não podemos permitir que um projeto vergonhoso desse, desde a tramitação, aos equipamentos que vão ser comprados e aí por diante, sejam adquiridos com a falsa promessa que esses equipamentos vão resolver o problema da saúde em Ilha Solteira. É um monte de sucata, algumas coisas podem ser aproveitadas e isso não resolve saúde em Ilha Solteira. Então, a primeira coisa, nós temos que conversar com o Frei, e isso nunca teve essa conversa, talvez por conivência de alguns ou por interesses, mas para que nós pudéssemos esclarecer o que é urgente, o que é emergente, temos que comprar o quê? Foi dito aqui que já está anunciado a emenda do deputado Arlindo Schinager para a aquisição de mais um tomógrafo. Lembrando que o primeiro tomógrafo que deu foi o Arlindo, emenda parlamentar dele. E o segundo agora está saindo a verba. Então é questão de tempo. Se a gente não gastar 600 mil para pagar um tomógrafo que está queimado, que não funciona há mais de 5 anos, nós vamos ter um tomógrafo e 600 mil liberado para comprar o quê? Maca cirúrgica, câmara hiperbárica, cadeira para hemodiálise. Então, o que tem que ser comprado? O que é emergente? Então, nós não temos fala do Frei, da Ordem Franciscana. A ISA, na verdade, quer usar aí o clamor e a demanda do hospital para lidar aí com a sensibilidade do povo. Então, pessoal, população, compareça na Câmara, leia o projeto, acesse o site da Câmara que vocês vão ver o teor do projeto. Então, estão tentando usar, realmente, como o vereador Alberto disse aqui, eu posso citar o nome dele, porque foi ele quem disse, tentam usar o período pré-eleitoral para poder falar um monte de coisa. Então, a ISA é uma coisa, é um problema a ser resolvido. E quem tem que resolver é quem criou a dívida. Até eu vou lembrar aqui que o prefeito falou, Nilson, o prefeito falou na rádio isso. O Bento, o Zaqueu, o pessoal não está nem aí com a dívida. Eles são aposentados, têm patrimônio. Eu falei, doutor, se o Bento, o Zaqueu, o pessoal não está nem aí com a dívida, que eles fizeram, e eles foram condenados junto com a ISA, inclusive então, são co-executados no processo, nós vamos nos preocupar? Poder Executivo e Legislativo, e usar o dinheiro do povo para pagar a dívida deles? Nós vamos usar o dinheiro do povo para pagar a dívida deles? Então eles estão condenados. Se eles não pagar, eles vão ser executados. Então o mínimo que nós temos que fazer é pelo menos sentar e discutir o assunto. E nunca teve essa reunião para saber qual que é a demanda, o que está pendente. Então, população de Ilha Solteira, se algum vereador, cara de pau, vier aqui falar que vão fechar a ISA, ou vão fechar o hospital, é mentira. Se falar que a ISA vai tirar as coisas, se tirar é irresponsabilidade de quem está no comando da ISA. Porque se está lá, a dívida é de quase 15 anos, os equipamentos sempre tiveram lá, a dívida de execução fiscal está lá desde 2003. Vai tirar agora por quê? Se alguém for tirar e foi responsável, não somos nós. Então, é mentira. Ninguém quer tirar equipamento do hospital, ninguém vai tirar nada. A gente quer que coloque mais, melhor e novo para de verdade poder atender a nossa população e parar de ter que transferir paciente daqui para fora. Parar de ter que pagar aluguel de tomógrafo para a ISA, tomógrafo que não funciona faz 10 anos, faz 5 anos. Então, isso que é vergonhoso para a nossa população. Posso dar mais um minutinho só? Não, só um minuto, quero falar. Então, senhor presidente, sabe, o que nós queremos é isso. É não desinformar a população, é informar, é trazer informação. Tem que discutir? Estamos à disposição, sempre. Sentar legislativo, executivo, até de repente o judiciário, a ISA, Ordem Franciscana e discutir. E nunca, nunca, nunca houve uma reunião para colocar esse assunto às claras. O que está devendo, quem deve, como paga, o que vai tirar do hospital. Não sabe nem o que funciona. Foi feito lá a avaliação lá dos peritos. O que funciona? O que não funciona? Tem computador avaliado em R$30. Então, frisar para a população que acompanhe realmente esse projeto, que é vergonhoso. E o que nós queremos é uma saúde de verdade, digna de um povo que paga muito imposto e tem uma saúde muito aquém do que merece. É isso, presidente. A senhora quer falar, dona Sueli? A senhora foi citada, a senhora tem direito de falar. Então, com a palavra, dona Sueli Zinese.
O nome não precisa ser citado. A situação identifica. Bom, boa noite a todos. Eu ouvi um pensamento de André Luiz. É assim: nas lutas habituais, não exija a educação dos outros, mas demonstre a sua. Então, eu não posso exigir dos outros. Eu queria apenas dizer que eu já fui muitas vezes citada de maneira irônica, humilhada pela minha idade, e foi lançada uma porção de adjetivos que me chatearam. Nunca quis mover um processo. Eu tenho as fitas guardadas, ainda tenho tempo. Mas aqui o que eu queria dizer era dizer que eu me senti muito honrada com o seu Hamilton, a quem prezo muito, e eu tenho certeza que ele me preza também. Ele me pediu no começo do ano para sair, mas a pessoa que eu pretendia que eu substituísse estava fazendo um processo de aposentadoria, que é a professora Jane. Não conseguiu, ela estava tentando, e talvez até julho ela conseguisse. Não conseguiu. E vou, se Deus quiser, ter o apoio do genro dela. Tá certo? Então, ele esperou até agora. Agora, tem uma psicanalista que se chama Melanie Klein. Melanie Klein trabalha muito a questão da inveja. E ela diz que a inveja é destrutiva e é inconsciente. Os atos do invejoso levam sempre à destruição do invejado. E a inveja está, sobretudo, determinada pelo medo. O medo de ser tragado pelo outro. Então, nós temos que compreender. Eu compreendo. Eu só estou dando aqui uma satisfação àqueles que acreditam em mim. E eu, mais uma vez, eu agradeço o senhor Hamilton, eu gostaria que ele estivesse aqui. Mas questões pessoais dele o impedem. E eu também não me sinto bem quando sou citada por questões pessoais. Obrigada. O próximo inscrito é o Fabiano Albuquerque. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, eu gostaria de saudar todos os vereadores aqui presentes. Em nome do meu amigo jornalista Luciano Enes, quero saudar aqui todos os presentes nessa casa e também os ouvintes da Comunitária FM. Meu boa noite. Meu boa noite aos que nos assistem pela TV Câmara. Boa noite a todos. Bem, eu venho a essa tribuna para fazer um comentário, Nilson, sobre esse requerimento que deu entrada nessa casa, o requerimento 20/2 de 2012, que trata sobre investimentos, Barreto, no Conselho Tutelar. O meu ex-assessor, Dr. Dalmi Guedes, há alguns dias esteve nessa tribuna fazendo alguns pedidos, Beto, com relação à infraestrutura do Conselho Tutelar. Na outra semana eu estive numa entrevista com meu amigo Luciano Enes na rádio e tratamos de vários assuntos. Entre eles, melhorias onde? No Conselho Tutelar de Ilha Solteira. Ali falamos da necessidade da compra de um veículo novo, da compra de 5 computadores, de investimentos na área de comunicação, Barreto, na infraestrutura do prédio, a correção daquelas goteiras, melhoria ali no forro, na parte elétrica, o combate àquela infestação de cupins que está alojada naquele local há anos.
E o Dalmi, vereador Beto, ele está sempre ali cobrando, não só do vereador Fabiano, mas dessa casa, investimentos ali naquele local. E eu fiquei me perguntando, será que eu vou fazer mais uma indicação no sentido de apresentar assim, melhorias para aquele local? Não, eu vou entrar com um requerimento, cobrando informações do nosso prefeito de qual é a proposta para esse setor tão importante para o nosso município. Eu estava fazendo as contas, Luciano, um município que tem uma arrecadação de 100 milhões de reais, um investimento aí de 50 mil reais para um departamento tão importante como esse, ele representa menos de 0,001% dessa arrecadação maravilhosa. Por que eu cito 50 mil reais? A compra de um carro novo, o que isso vai gerar de custo? Com a redução do IPI, pouco mais de 20 mil reais. A compra de 5 computadores da marca Dell, vou fazer uma propaganda aqui da Dell, porque é uma empresa top de linha. Quanto custa uma máquina dessa? R$ 1.900. Dia desses, um conselheiro ele fez um comentário, Ironildo, que levou até uma cadeira da sua casa para o conselho para oferecer maior conforto para os munícipes que utilizam aquele local. Então, fica aí esse pedido desse vereador para que o Poder Executivo venha realizar melhorias naquele local. Pois é importantíssimo que nós venhamos, através de ações preventivas, cuidar da infância, da nossa juventude, que, infelizmente, muitas vezes fica exposta a pessoas, a maus costumes, que, como nessa noite foi dito pelo vereador Amarelinho, pelo vereador Nilson, que corrompem os bons costumes. E é trabalho do Conselho Tutelar auxiliar as famílias que necessitam de apoio. Eu conheço várias famílias que receberam apoio na época do Dr. Dalmi e que até hoje necessitam de apoio, de atendimento. Graças a Deus, senhores vereadores, graças a Deus que muitas famílias nunca vão precisar do apoio de um conselheiro. Mas e aquelas famílias que necessitam de um apoio direto de pessoas capacitadas como os nossos conselheiros? Em nome do meu ex-assessor, Dr. Dalmi, presidente do Conselho Tutelar de Ilha Solteira, eu quero aproveitar e saudar a nossa amiga doutora Gláucia, saudar a pastora Irene, a Márcia Taboni e a Amanda. E em nome do Dr. Dalmi, nós trazemos essa reivindicação, Luciano, que não é apenas do presidente do Conselho do presidente do Conselho Tutelar de Ilha Solteira, mas de todos esses conselheiros. Isso aqui é um resumo das necessidades principais do Conselho. Onde já se viu um único computador, Luciano, fila, senha para a utilização de uma máquina. Puxa vida, o vereador Beto sempre comenta do empreendedorismo do prefeito, dos novos investimentos que estão sendo realizados, mas nós não podemos deixar de lado ações como essa. Não é de hoje que os vereadores vêm a essa tribuna cobrar investimentos na infraestrutura, na compra de equipamentos para o Conselho Tutelar. Então, é por isso que eu venho nessa noite, através desse requerimento que foi lido nessa noite, cobrar o Executivo para que venha olhar para o Conselho Tutelar com outros olhos. Porque, de repente, Nilson, falasse assim, olha, o problema é a compra de 5 computadores, mas não é. É um conjunto de ações
É a compra de um veículo. Você mesmo disse nessa noite que o veículo, dependendo do terreno, do relevo, ele desce, mas não sobe. Bom, um comentário como esse, o que dá a entender? Que o carro não se encontra em boas condições. Sobre a questão dos vidros, eu presenciei um dia que deu uma chuva, alguns meses atrás, que o carro ele ficou totalmente molhado por dentro. Por quê? Porque os vidros eles não fechavam. Não foi possível colocar o carro debaixo de uma garagem ali nos fundos do concelho. E após uma chuva de vento, o carro ficou completamente molhado. Os bancos, os assentos. Puxa vida, é essa condição que nós vamos dar para o Conselho Tutelar de Ilha Solteira? Se o carro não tem mais condição de rodar, dá uma outra finalidade para esse veículo. E eu tenho certeza que com a compra de um veículo novo, que os conselheiros, as pessoas que vão utilizar esse veículo, Luciano, vão utilizar com o maior cuidado possível. Um veículo aí com garantia garantia se levar realmente ele para a concessionária na época da revisão, na data certa, porque senão perde a garantia, e é o que acontece com a maior parte da frota de veículos da prefeitura. Perde-se a garantia porque quando vence o limite de quilometragem, o prazo, o carro não vai até a concessionária e perde a garantia. Mas nós chamamos a atenção para que investimentos na ordem aí de 50 mil reais, no máximo, vereador Nilson, venham ser realizados no nosso conselho. E eu quero aproveitar, dar uma sugestão nessa noite, inclusive vou entrar com uma indicação, Barreto, nessa noite, no sentido da prefeitura utilizar todos os computadores que já são considerados máquinas obsoletas, sucateadas. Há um novo sistema no mercado chamado cluster. O que visa esse sistema, Luciano? As máquinas que hoje têm 3, 4, 5 anos de uso, elas são agrupadas num único sistema, 10, 20, 30 máquinas, integradas. O que significa cluster? Agrupamento. Essas máquinas agrupadas, elas têm condição de se transformar num super servidor. Ela individualmente, de repente, se uma única pessoa for acessar essa máquina individualmente, ela não traz resposta no momento. Mas todas elas agrupadas num único sistema, ela pode trazer um grande resultado, mesmo 20, 30 pessoas acessando simultaneamente esse equipamento. A Cadre Informática, uma empresa que vende computadores, materiais de informática novos, ela está implantando esse sistema nas suas lojas, utilizando um equipamento que era considerado ultrapassado, um equipamento que muitas vezes seria lançado no lixo. O que é feito, Nilson? Eles são recuperados, montados num único bloco e reutilizados num sistema moderno e eficaz. Então, fica essa sugestão, nós estaremos mandando essa sugestão para o Departamento de Informática da Prefeitura, no sentido de que todos esses equipamentos que estão saindo da linha de produção venham se transformar aí num grande agrupamento e possam continuar dando resultados para o Departamento de Informática, para as escolas, para as UBSs, enfim, para todo as secretarias do município de Ilha Solteira. Agora, não resta dúvida que novos equipamentos devem ser adquiridos. Essa sugestão que eu estou dando nessa noite é para que essas máquinas que estão saindo de linha venham ser reutilizadas nesse sistema barato e moderno. Tanto é que a Cadre Informática, Luciano, ela utiliza esse sistema. Eu estive conversando com o responsável pelo laboratório de informática dessa empresa e o projeto é fantástico, o projeto é viável. Então, à medida que o município compra novos equipamentos,
aqueles computadores de 3, 4, 5, 6 anos, através desse novo sistema, o cluster, podem ser reutilizados. Através de uma única central, todos eles agrupados e trazendo grande eficiência ainda nos trabalhos de cada departamento. Então eu quero aproveitar nessa noite, eu estarei falando com a minha assessora, com a Fabíola, no sentido de fazer essa indicação para o Departamento de Informática do município de Ilha Solteira, porque com toda certeza isso vai trazer economia e grandes resultados, vereador Sestari, para todos os departamentos do município de Ilha Solteira. Agora, isso vai acontecer quando? Quando cada departamento, cada setor venha realizar novos investimentos com a compra de equipamentos novos. Então fica aí o pedido desse vereador para que esses 5 computadores ou 4 para o Conselho Tutelar venham ser comprados, que o Executivo compre um veículo em melhores condições, um veículo 0 km para o departamento, que resolva o problema daquelas goteiras lá do forro, do telhado, que o sistema de comunicação, Luiz, os telefones, venham todos estarem em perfeitas condições de uso, pois segundo o Dalmi disse, alguns pontos não tem ligação, não é possível utilizar os telefones. Sobre a questão de um local, um ambiente mais agradável para quem utiliza esse local. Eu quero aproveitar, Luiz Otávio, parabenizar o prefeito de Pereira Barreto, nosso amigo Arnaldo Enomoto, por uma iniciativa de, em toda a rede pública de educação, instalar aparelhos de ar-condicionado em todas as salas de aula do ensino fundamental. Uma iniciativa importantíssima para o bem-estar de todas as crianças que utilizam aquela... Deixa eu me dar mais um minutinho. Que utilizam aquele local. Um investimento importantíssimo no bem-estar, na educação daqueles jovens lá em Pereira Barreto. Que iniciativas, Luciano, como essa, venham ser aplicadas aqui no município de Ilha Solteira, pois nós temos uma receita privilegiada e que, se bem gerenciada, o município pode oferecer muito mais para toda a nossa população, para todos os nossos munícipes. Obrigado por mais um minuto, viu, presidente? Eu quero agradecer a todos e desejar a toda a população de Ilha Solteira uma semana abençoada, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite. Próximo, o Herbert quer falar. Ele fala depois, com a palavra, no tema livre, Dr. Herbert Luiz Garcia Dias. Senhor presidente, muito obrigado. Boa noite a todos, funcionários da Câmara, ouvintes da Ilha FM, Barreto. Seja bem-vindo novamente. Na verdade, eu só gostaria de comentar rapidamente, parabenizar o vereador Fabiano pelo requerimento do Conselho Tutelar. Lembrar, né, Fabiano, que nós aqui também já fizemos, o ano passado, indicações, requerimentos sobre a reforma do prédio ali, Amarelinho, sobre a situação do carro, dos computadores. Então, eu acho que o prefeito tem condições, a prefeitura tem condições de resolver essas questões aí, que não demanda muito dinheiro, né, para o município. Eu gostaria só de cobrar aqui o vereador Beto, colocar minha questão, Beto, na saúde. A gente que atende lá na UBS, Beto, a gente é muito cobrado, até porque a gente, como vereador, médico, então, assim, eu até conversei com a doutora Elaine uns tempo atrás, Beto, eu acho que a prefeitura precisaria fazer aí um investimento financeiro na saúde, comprando os exames extras, para poder a fila andar mais rápido. Então, a gente sabe que tem os exames do Consaúde, do consórcio regional, tem os exames do SUS, cota SUS, Luiz, mas a fila é muito grande. Então, eu gostaria até de fazer um pedido para Vossa Excelência, Beto, junto ao prefeito, de fazer um aporte financeiro aí, Luiz, na saúde, na compra de exames diagnósticos, de ultrassom e tomografia, né? Vocês sabem, semana passada, Amarelinho, a Band FM abriu os microfones para a população e
Muita gente reclamando aí de espera de 1 ano, 2 anos esperando o exame diagnóstico, principalmente tomografia, Luiz. E é uma coisa, Luiz, que a gente vem cobrando aqui, né? Mas a gente tem que vir colocar isso em público, porque dá a impressão que a gente não está cobrando, Beto. Então, eu como vereador e como médico da UBS, fico até numa situação, Barreto, pior, Luiz, né? Então, assim, eu gostaria que o prefeito, junto com a diretoria de saúde, fizesse um levantamento daqueles exames que mais tem fila, Luiz. E a prefeitura não vai ter jeito, vai ter que enfiar, injetar dinheiro nisso. É a única maneira, enfiar a mão no bolso, como diz o outro. É a única maneira que eu vejo dessa fila andar mais rápido, Luiz. Dá um fôlego aí para esse final de semestre, aí, final de ano que vai começar agora. Porque sem o diagnóstico, Nilson, fica difícil os médicos fazer o tratamento. Então, muitos casos de ultrassom, de tomografia, enfim, vários exames aí que o pessoal aguarda. Eu acho que a prefeitura... fazer a licitação, isso. Acho que a licitação tem que ser feita com caráter de urgência, pela necessidade de uma fila muito grande de pacientes esperando. Eu acho que tem que pagar, comprar esses exames, né, dar uma prioridade nisso aí para essa fila diminuir, porque a população cobra muita gente lá na UBS com razão. Também gostaria de dizer que eu tenho cobrado o vereador Beto sobre a iluminação, Luiz, ali do trecho da Regigante até a ET, né? Ali teve uma verba, Nilson, se eu não me engano, há uns anos atrás, ali no Chinagra, acho que era 100 mil, não sei, 200 mil. O prefeito usou essa verba para fazer uma outra recape asfáltico e se comprometeu com recurso próprio fazer essa iluminação. E o vereador Beto está me colocando que vai sair essa iluminação. Né? Já começou a fazer, já colocou os postes. Isso. Porque ali realmente é um trecho muito escuro, Beto. Onde que era o antigo laboratório da CESP, ali, do centro de treinamento. Então aquela região lá realmente, Beto, tem a prioridade também. E essa iluminação, principalmente depois que o curso da Unesp desceu, né, Washington, lá para baixo. E a ET ali. E o pessoal do Cinturão Verde que anda muito ali de bicicleta. Anda a pé ali no acostamento daquela... Hoje é uma avenida, né, Luiz? Até uma avenida, acho que Vossa Excelência que indicou o nome ali. Isso. Então... Só para dizer para o pessoal do Cinturão Verde, aí o pessoal que usa muito aquele trecho aí, o pessoal da ET e da Unesp, que ele, segundo o vereador Beto, a iluminação naquele trecho ali vai concretizar aí 90 dias por aí nos 3 meses. Então tá bom. Senhor presidente, muito obrigado, uma boa noite a todos. Como líder da bancada, agora avisando, como ele está muito próximo da bancada do governo, então ele pode pedir, está mais fácil para ele pedir essas coisas, né, Beto? Não tem mais que... né, pode chegar mais um pouco lá na prefeitura, pedir para o prefeito. Com a palavra do Roberto. Senhor presidente, Dr. Herbert, ele estava distante, mas com o coração bem próximo. O vereador Nilson, o senhor citou aqui, vereador, a respeito do que Ilha Solteira, a população paga um imposto muito alto. Foi isso que o senhor citou? Não, então, mas a população de Ilha Solteira, o Brasil, a população brasileira paga um imposto muito alto, mas a população de Ilha Solteira, ela se dá ao luxo de não pagar um imposto tão alto assim, haja vista que recentemente houve uma crítica do Observatório, em cima do Executivo, pelo fato de não ter aumentado a arrecadação, que só fica mais em cima do ICMS, aí que gera, né, que a usina gera. Mas veja bem, nós, Ilha Solteira, ela não paga, o pessoal não paga a iluminação pública. Santa Fé paga, Pereira Barreto paga, a região paga, a Auriflama paga. A nossa água, 10 mil litros de água, a nossa é R$6. Santa Fé, R$10. E os outros municípios também. O nosso IPTU é o mais barato da região. Eu acho que tinha que cair mais, tinha que diminuir mais. Porque, realmente,
para poder estar sustentando os mensaleiros, os cachoeiras da vida, o país cobra um imposto muito grande. Então, ele é solteira, como não tem disso, então tem que estar diminuindo os impostos. Então, agora, mas eu vim só para falar essa questão, mas não posso deixar de parabenizar o prefeito, doutor Edson, juntamente com os administradores da Casa de Apoio em Barretos. Hoje uma família me procurou, e aí eu me sinto muito orgulhoso, com muito orgulho, dona Sueli, de lá, na época, inclusive, do prefeito, doutor Bentes Garbosa, eu entrei com uma indicação para a criação da Casa de Apoio em Barretos. Ele prontamente atendeu. E, posteriormente, assim que o doutor Edson entrou, eu tive uma reunião com o doutor Edson, nem sabia que ia ser um dia escolhido para ser o líder do governo. Tive uma reunião com ele e pedi a continuidade da Casa de Apoio em Barretos. E ele deu a continuidade. Posteriormente, recentemente, eu cheguei e falei, prefeito, infelizmente, a quantidade de pacientes está aumentando. Infelizmente. E os 14 leitos que tem ali, inclusive com televisão, toalete, geladeira, forno, micro-ondas, que, segundo a informação que eu tenho, foi a geladeira, o micro-ondas, salvo engano, e com a devida vênia, é assim que fala, doutor Nilson Trindade. Foi até uma doação do pessoal que faz o leilão aí pro hospital lá de câncer de Barretos. Então, aumentou para 28 leitos. O prefeito, mais uma vez, atendeu um pedido desse vereador. Que, na verdade, senhores vereadores, é um pedido de todos os vereadores que aqui estão, é um pedido da população, porque cada um aqui representa um nicho da população, representa uma parcela da população, ou seja, representamos a população como um todo. Então, aí não quer dizer o vereador Beto quer levar o mérito da situação, muito pelo contrário. É a população de Ilha Solteira, é o povo de Ilha Solteira. O vereador Herbert, ele disse aqui, então agradecer ao prefeito, parabenizar os administradores lá da Casa de Apoio, o seu Pedro, de vez em quando a gente tem contato por telefone, e parabenizar ele pelo atendimento, que é um acompanhante, mas recentemente, tivemos um problema seríssimo aqui dentro de Ilha Solteira, e o seu Pedro, a pessoa, quando ela vai, doutor Herbert, ela leva lá o ticket, o paciente ou o acompanhante. E essa família foram mais pessoas. E chegou lá, o seu Pedro atendeu sem custo algum para o município. Então, isso daí, o fato dele ter feito isso daí, de não ter cobrado, porque toda pessoa que hospeda ali é cobrado uma taxa. E o município manda o vale do almoço, o vale do café, para o acompanhante, para o paciente. Então, essas pessoas estiveram lá. Vou dar um minuto aí para a vereadora Sueli, uma parte. Fica à vontade. Não, a senhora, qualquer coisa eu peço uns 4 minutos lá na frente. Não, apenas eu queria prestar aqui uma homenagem. Hoje estou muito triste. Morreu a professora Valéria, da Escola do Bopongá, de câncer. Então, você mexeu justamente na minha dor hoje. Então, todos aqueles que foram alunos de matemática da excelente professora Dona Valéria, gostaria de comunicar e que orassem por ela. Foi um câncer violento, morreu em pouco tempo. Tá? Quero pedir aos nobres pares e todos aqueles que estão aqui nesta Casa de Leis, para que de pé nós pudéssemos fazer um minuto de silêncio em homenagem a essa professora da casa, lá do Colégio do Bopongá, por gentileza.
Muito obrigado, senhores. Continuando aqui a minha fala, então eu quero aqui agradecer o seu Pedro, que fez isso, que atendeu os parentes dessa pessoa que estavam lá e na verdade não debitou custo nenhum para o município, que foram mais de 5 pessoas. E eu quero aproveitar aqui, hoje houve uma convocação para amanhã às 17h30, para que nós pudéssemos estar aí numa reunião falando sobre o projeto 61. Então eu quero aqui convocar, como presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, os vereadores Dr. Herbert Luiz Garcia Dias, que é o vice-presidente dessa comissão, o vereador Fernandes Carvalho Ferraz, secretário dessa comissão, para que nós, amanhã, após discutirmos esse projeto aí, o projeto 61, para que nós estejamos também discutindo e dando os nossos pareceres no projeto de lei número 0068 de 2012, que é um outro projeto que entrou na Casa de Leis, e doravante eu já informar aos nobres pares que faz parte desta comissão que todas as terças-feiras, a partir das 17h30, a nossa comissão vai estar se reunindo para discutir todos os projetos que entrar nesta Casa de Leis. É isso. Desejo à população de Ilha Solteira uma semana abençoada por Deus e que Deus ilumine o coração de cada um. E deixar aqui uma mensagem. Mais uma vez foi dito aqui, né, a questão da Isa, então eu gostaria de pedir para a população guardar bem as palavras que o Dr. Herbert falou na segunda-feira que passou. Ele disse: eu estou preocupado. Isso daí preocupa os 25 mil habitantes de Ilha Solteira, Dr. Herbert. Então guarde bem essas palavras, que é de um médico, um profissional que é respeitado em toda a região e que sabe realmente da necessidade desses equipamentos no Hospital Regional de Ilha Solteira. É isso, senhor presidente. Vai falar como líder da bancada o vereador Dr. Nilson. Senhor presidente, eu quero também aqui aproveitar, né, a fala do vereador Herbert da sessão passada e também me solidarizar. Nossa bancada também está preocupada com a situação do hospital, com os equipamentos, né? O vereador Herbert sempre reclamou da situação e das condições. Inclusive eu lembro quando como chama aquele doutor, o ortopedista que veio de Mirandópolis para trabalhar com o senhor lá? Nelson Akira, que há 2 anos e meio atrás, não tinha sequer uma furadeira para fazer uma cirurgia lá. Aí depois proibiram ele de operar e ele atendia lá em Mirandópolis. Então, sequer uma furadeira cirúrgica ele não tinha. Então, essa que é a preocupação nossa, que nós não paguemos mais por tomógrafo sem ter tomógrafo, que nós não paguemos mais por furadeira sem ter furadeira, que nós realmente tenhamos a convicção de que saúde é coisa séria e que nós não podemos alugar ou comprar o que não existe, porque quem paga por isso é a população. Mas eu quero aqui aproveitar, senhor presidente, para fazer uma fala só para encerrar aqui, aproveitar que o vereador Alberto está ali ainda como líder do governo, e já que nós vamos começar a nos reunir a partir de amanhã, que realmente a gente tenha amanhã uma reunião para poder colocar a casa em ordem. Não basta que a gente se reúna amanhã para dar pareceres, até porque amanhã não pode dar parecer. Amanhã tem que reunir as comissões para que os presidentes nomeiem os seus relatores e no prazo regimental ele possa emitir o seu parecer e aí então a comissão poder se manifestar. Então, já que nós vamos fazer a coisa, vamos fazer bem feito. Para continuar fazendo a coisa meio atropelada, então amanhã é reunião para poder reunir as comissões. O presidente nomeia o relator, que terá o prazo regimental, e após o prazo a comissão volta a se reunir e vai emitir o parecer no relatório emitido pelo relator. Confere, doutora Beth? Então, que nós temos amanhã, de repente, quem sabe, uma reunião para a gente poder aprender um pouquinho mais do regimento interno, e é importante que todos estejam presentes, porque aí vai ter a participação de cada um. Então, aproveito para convocar também a minha comissão, eu como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, convoco o vereador Sueli e o vereador Cido, para que estejam presentes amanhã, às 5h30 da tarde, e que nós realmente
possamos aí dar andamento a esses projetos. Inclusive até o PL 61, que é a alvo aí da discussão amanhã, que a gente possa discutir e, de repente, encaminhar os ofícios que se fizerem necessários para esclarecer e sanar as dúvidas, haja vista o fato de que várias solicitações e pedidos da nossa assessora jurídica ainda não foram respondidos. É importante para que nós possamos formar a nossa convicção quanto a esse projeto. Então, demais, eu quero agradecer, senhor presidente, a todos os vereadores e que todos tenham uma ótima semana. Questão de ordem, um minutinho para o vereador Dr. Herbert. Só para esclarecer, na semana passada eu coloquei o meu posicionamento sobre o projeto, Luiz, mas só para esclarecer que não é só o aparelho de tomógrafo, são 200 equipamentos listados no projeto. Então, meu medo não é o tomógrafo, porque ele não está funcionando. Sentimos muito a falta de um tomógrafo, até falei isso para o vereador Nilson. O PT está correndo atrás dessa verba, mas tem um aparelho de raio-x, tem as 10 máquinas de hemodiálise, tem aparelho de eletrocardiograma, de aparelhos que usamos na UTI. Então, a nossa preocupação não é exclusivamente um aparelho. Tem a mamografia, o aparelho de mamógrafo, tem a densitometria. Então, são 200 praticamente equipamentos que o hospital vinha pagando para a ISA, vinha pagando um valor para a ISA por usar esses equipamentos. Então, é só isso que eu queria esclarecer. Muito obrigado. Também quero fazer um convite aqui e pedir para os vereadores da minha comissão, vereador Osto, vereador Fabiano, que estejam presentes na reunião, já que está exigindo isso, que nunca foi exigido, nós temos que deixar claro para a população também, e nós sabemos o fundo político que tem essa exigência. Então, eu queria convocar e pedir que os dois venham para que a gente possa discutir, né? E deixar claro para a população que nunca houve isso. Está havendo agora, todo mundo sabe o porquê. Obrigado, senhor presidente. Como hoje não tem ordem do dia e não tem nada a tratar, em nome de Deus, declaração encerrada.